Glória a Deus. Convido a igreja para que cada um esteja com a sua Bíblia aberta na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. Nós vemos nesse capítulo 11 e o comecinho do capítulo 12, o escritor sagrado querendo trazer à memória das pessoas exemplos de fé. Primeiro ele dá uma definição. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Dá uma definição. Mas o Espírito Santo falou para ele, mas assim ninguém vai entender. E daí ele começou a desfilar, desde a criação do mundo até Jesus. No começo do capítulo 12 ele fala de Jesus. E ele apresenta provas muito fortes sobre como funciona a fé. E nesse versículo 6 ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sempre desejamos agradar a Deus, afinal de contas somos filhos de Deus. Mas só tem um jeito para agradar a Deus: praticando fé, vivendo por fé, se movendo por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes se cometendo o erro de querer agradar a Deus com orações bonitas, querer agradar a Deus com ativismo na obra, ativismo com muita leitura da Bíblia, muita oração. Claro, tudo isso faz parte da vida de quem tem fé. Mas nós não agradamos a Deus fazendo as coisas. Em primeiro lugar, precisamos desenvolver fé. E o primeiro passo de fé que nós damos é quando descobrimos que temos que mudar de vida, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Isso é por fé, mas é o primeiro passo e é presente de Deus. E o apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz que tem um jeito muito específico de nós declararmos a nossa fé para a salvação. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, nós precisamos agradar a Deus. Como? Com fé. Uma vez que somos convertidos, então nós precisamos estar confessando Jesus como Senhor, crendo que Deus é o Todo-Poderoso que faz mortos ressuscitarem, crendo no Senhor Jesus como Salvador e Redentor das nossas vidas, e assim seremos salvos. Agora é por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não agradamos a Deus fazendo coisas, nós agradamos a Deus praticando obras por fé, porque temos fé. Obras que agradam a Deus são consequência da fé. Então, não adianta só dizer, eu tenho muita fé em Deus, mas cadê as obras da fé? Cadê o cuidado com a oração, com a palavra de Deus? Cadê o cuidado com a santidade? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos multidões querendo agradar a Deus de muitas maneiras, mas se não tiver fé no Deus Criador, que mandou seu Filho para nos resgatar da escravidão do pecado, não adianta fazermos boas obras. Boas obras são consequência de ter fé. Então, tendo fé com boas obras, nós agradamos a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus. Então, o que mais que é necessário? A fé nos aproxima de Deus. A fé nos leva a realizar coisas que agradam a Deus e assim nós nos aproximamos de Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, não tem como dizer eu tenho fé sem aproximar-se de Deus. E para nos aproximarmos de Deus é necessário crer que Ele existe.
se aproximar de Deus, é necessário crer que Ele existe. Aí entra a fé do modo que eu gosto de definir, como inteligência sobrenatural. Fé é inteligência sobrenatural. Nós negamos as coisas da razão e somos movidos pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ela transcende a nossa capacidade de ser humano. A fé se move no sobrenatural. E aí realizamos coisas que agradam a Deus, cremos no Deus para o qual não há impossíveis, cremos no Deus que para Ele tudo é possível, e assim nós estamos agradando a Deus. Mas então nós precisamos fazer o quê? Nos aproximar de Deus. Não adianta eu dizer que tenho fé em Deus se eu estou distante, se eu não tenho a prática da oração, se eu não tenho a prática da reflexão na palavra de Deus, se eu não tenho a prática da santidade, buscar a purificação quando existe o pecado, buscar viver sem pecar. Sem essa prática da santidade, da consagração, da purificação, não tem como agradar a Deus, não tem como se aproximar de Deus, porque Deus é puro, e de Deus não se aproxima em pureza. Então, se eu tenho fé, eu me purifico, e cada vez me aproximo mais de Deus. E aí entra aquele ditado que eu gosto de repetir sempre: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o diabo se afasta de mim, com seus anjos malignos. Agora, se eu não me aproximo de Deus, Satanás e os poderes das trevas se achegam em mim. Então, é pela fé que eu tenho esse poder, essa autoridade em Cristo Jesus para usufruir de uma vida de amigo de Deus. Aí eu posso me aproximar de Deus pela fé, crendo que Ele existe. Dessa maneira, crendo que Ele existe, me aproximando dEle, eu também espero uma coisa: eu não espero recompensa nenhuma terrena, eu espero a recompensa que vem de Deus. Aqui diz: creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Quem é o galardoador? É o alto comando de uma força militar. Ele condecora os guerreiros, ele dá condecorações por gestos heróicos. É comum nós vermos esse tipo de homenagem nas Forças Armadas do Brasil e do mundo afora. Então, é mais ou menos semelhante a isso. Nós somos o exército de Deus, Ele é o nosso general, o nosso comandante maior, o Senhor dos exércitos. Ele é quem vai nos premiar. Então nós não podemos esperar nada de recompensa aqui da terra. Toda a nossa recompensa nós devemos esperar de Deus. Mas para isso é necessário ter fé, agradar a Deus, se aproximar de Deus. E aí nós recebemos, que os crentes gostam muito de falar, o galardão. Mas o galardão nós não recebemos aqui na terra. O galardão é sobrenatural. Essa condecoração é sobrenatural, é lá na eternidade. E é uma coisa que nós nem fazemos ideia como será, mas será uma plenitude enorme da presença do Espírito de Deus. Eu creio que cada um usufruirá lá. E possivelmente tem até uma função diferenciada para servir a Deus em função da quantidade de galardões que recebe de Deus. Mas ninguém será melhor que o outro lá. Todos que estão no céu serão santos e puros, e todos serão agradáveis a Deus e se agradarão de estar próximos de Deus. Nós vemos que existe uma hierarquia entre os anjos, por exemplo. O próprio Senhor Jesus disse que no céu nós seremos como anjos. É possível que venha a existir uma hierarquia lá, mas uma hierarquia só para a prestação de serviço a Deus. Mas tudo isso só vai acontecer se nós trabalharmos aqui na terra com fé. A fé que crê no Deus que nós não podemos ver, mas que Ele nos vê. A fé no Deus que aparentemente não está perto para nos ouvir, mas nós cremos que Ele nos ouve. E cremos que Ele responde para nós. Isso é fé. Como diz o versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é inteligência sobrenatural porque ela move
contra todas as leis terrenas, move contra as leis da física, contra todas as leis científicas da Terra. O sobrenatural de Deus faz acontecer aquilo que é impossível aos homens. E a fé move o sobrenatural de Deus. Nós precisamos então desenvolver esta fé, para que os milagres aconteçam. Sem fé não acontece milagre nenhum. Inclusive, o primeiro milagre que acontece na nossa vida é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e é por fé. E a partir daí a nossa fé deve ser progressiva, cada vez nos aproximando mais de Deus, cada vez agradando mais a Deus, cada vez crendo mais nesse poder de Deus que tem para nos usar e para se alegrar com as nossas obras, a ponto de nos premiar lá na eternidade. Então nós devemos estar pensando com alegria nisso, que além de termos uma vida vitoriosa aqui na terra, que é a nossa obrigação, porque Deus deu o seu Filho Jesus para morrer e nos salvar e nos purificar com o seu sangue, além de todo esse privilégio que já temos, ainda seremos premiados lá no céu, fazendo aquilo que agrada ao Pai. Mas isso é por fé. Fé, então, nós devemos esquecer de métodos humanos. A fé transcende aos métodos humanos, aos métodos terrenos. A fé é sobrenatural, a fé se move no sobrenatural, se move além da matéria. Isso é fé, porque Deus está além da matéria. Então nós precisamos compreender essas coisas. Muitos crentes sabem de cor esse versículo. Tem música, como vocês viram antes, louvor com base nesse versículo, mas esse versículo é muito poderoso. O escritor sagrado aqui, orientado pelo Espírito Santo, ele colocou uma prática de vida em poucas palavras, em apenas um versículo, que fala da grandeza da nossa vida com Deus. O quanto é importante nós dependermos de Deus. Fé é dependência de Deus. É negar a nossa iniciativa humana e depender totalmente de Deus. É claro que não é negar aquelas capacidades que Deus dá para nós. Por fé, nós recebemos as capacidades que Deus dá e devemos ainda desenvolver essas capacidades. Eu também costumo dizer que Deus confia a nós algumas coisinhas para realizarmos aqui na terra, as mais fáceis. As impossíveis Ele diz: deixa comigo, que eu faço. Isso é fé também. Eu saber o limite como crente, e você como crente, saber o limite é onde deve ser entregue nas mãos de Deus. Perceber quando é impossível. A fé faz perceber quando é a realização confiada a mim e quando a realização vem de Deus. A fé deixa esse limite bem claro. E nós vemos muitas vezes a pessoa, por não ter essa comunhão com Deus, com a sua palavra, não confiar no poder do Espírito Santo que habita em si, a pessoa muitas vezes nega esse poder, deixando de fazer coisas que Deus confia, ou querendo avançar naquilo que é de Deus. E dessa maneira a pessoa, quando age assim, ela está negando o poder de Deus, está negando o poder das promessas de Deus para a sua vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Esse versículo é uma regra de fé e conduta muito bem estabelecida. Pode ver aqui, o Espírito Santo deu base na Bíblia toda para falar sobre fé. Ele está dizendo: desperta, abra o olho, reaja, porque nós temos multidões de exemplos de pessoas que se moveram por fé, dependentes totalmente do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, totalmente obedientes à vontade de Deus, querendo somente agradar a Deus, querendo somente crer no poder de Deus, e assim os sinais de maravilha acontecendo. Glórias a Deus por sua palavra. Eu tenho procurado viver essa prática e espero que cada ouvinte, cada um de vocês, coloque em prática esse poder que há no exercício da fé, esse poder que há em querer sempre agradar a Deus e não a nossa vontade, nem a vontade de outros, somente querer agradar a Deus, querer sempre estar próximo de Deus
e não do mundo, e nem daquele que é o príncipe desse mundo, que é o maligno, que é Satanás. E queremos somente estar próximos de Deus, agradando a Deus, e certos de que toda recompensa vem de Deus, somente de Deus. Assim nós estaremos vivendo por fé, na prática da fé. Amém? Glórias a Deus, recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa porção maravilhosa da Tua Palavra, Senhor. Visita, Senhor, o nosso entendimento, os nossos corações, visita cada ouvinte dessa palavra, Senhor, e desperta, Senhor, para a verdadeira fé, desperta para a vida poderosa em Cristo Jesus, a vida abundante que é a salvação que liberta de toda a escravidão do pecado pelo sangue libertador do Senhor Jesus. Visita, Senhor, e derrama da Tua cura, do Teu poder, dá intrepidez para cada um se mover no poder da fé, no poder do Teu Santo Espírito, no poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.